Aleluia. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Amém? O pastor Doug me chamou. O celular do Doug. Ele me chamou, eu tenho muito carinho pelos irmãos aqui. Acho que eu já falei isso, acho que é a igreja que eu mais vou pregar, com exceção da igreja que eu estou à frente aqui, né? Desde o tempo do pastor Murilo, eu sempre frequento aqui, me alegro muito, tenho muita satisfação, queria muito conhecer o prédio, né? Que a gente via por foto, né? Pelos vídeos. E eu fiquei feliz de ver os irmãos trabalhando, né? Porque praticamente tudo que foi feito aqui foi feito com mão de obra dos irmãos, né? Voluntariado, e isso é uma bênção, né? Poderoso. E o Doug me chamou para pregar, né? E daí eu estava orando, e meu Deus, o que eu vou falar lá no pastor Doug? Porque você sabe que eu tenho, os pastores têm uma responsabilidade muito grande, principalmente quando vai pregar fora do seu prédio. Porque eu não estou aqui, eu não sei qual é a realidade dos irmãos. Eu e o Doug não falamos por telefone para conversar sobre a realidade da igreja. Conversamos, e aí, Doug, beleza? Não, tudo bem, né? Pouca coisa. Então, se eu estou aqui, eu tenho convicção que o Senhor tem algo para falar aqui aos nossos corações, né? E daí eu vim, né, com o Igor, né? O Igor era seminarista lá junto com a Ruth, né? E aí ele falou: pastor, tá em Mauá? Falei: estou aqui. Daí ele falou: onde você vai pregar? Aí eu vou te levar. Aí eu atrasei por causa dele. Brincadeira, irmãos. Ele está começando a dirigir, daí eu falei: não, pode ir com calma, vai devagarzinho para a gente chegar lá. E daí eu falei: o que eu vou pregar? E vim no caminho, tinha alguma ideia do que pregar, mas não sabia o que falar. Mas eu tenho certeza, né? E até agora eu subi aqui e veio agora essa imagem aqui dos irmãos trabalhando, né? E construindo palco, e pintando parede, e pedindo pizza de madrugada, não é? E emendando uma noite na outra, e dormindo à tarde para vir no culto à noite, né? Porque acho que tinha um período de carência, então tinha que correr, enfim, a gente sabe como é que funciona. E veio essa imagem agora aqui no palco, e eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao coração da comunidade Casarão aqui do Rio Grande da Serra. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 10, versículo 38. 10, 38. É um texto muito conhecido, fala da casa lá de Betânia, né, que morava 3 irmãos que eram amigos de Jesus: Lázaro, Marta e Maria. Então esses 3 irmãos eram muito amigos de Jesus, e Jesus, quando estava por perto, ele pousava, dormia na casa dessa família. O texto que eu vou ler é curto, são 3 ou 4 versículos. Então diz assim no versículo 38: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. Fala assim: aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-me que me ajude. Aí a resposta do Senhor, né? A resposta dele é poderosa. Marta, Marta. Quantas vezes ele chama Marta? Nada na Bíblia é por acaso. Principalmente quando repete 2 vezes a mesma coisa. Então ele fala: Marta, Marta. Você fala assim com as pessoas? Quando você chama alguém, você chama 2 vezes pelo nome? Não, né? A não ser mãe quando está brava, né? Mas não é comum. Aí ele fala: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta. Fala comigo: preocupado e inquieto. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. São 4 versículos aqui, mas tem um conteúdo poderoso aqui nesse texto. Jesus, como eu disse, visitava essa família sempre que podia. Essas 2 irmãs, né, citadas aqui, Marta e Maria, são irmãs de Lázaro, aquele homem que morreu
e Jesus ressuscitou, lembra disso? E Jesus vai até a casa dela. Quando ele está passando por ali, Marta convida Jesus para entrar. Entra aqui para dentro. Nós vamos preparar alguma coisa para o Senhor. Amigo, vamos comer junto. Jesus entra dentro da casa. Quando ele entra dentro da casa, tem uma outra irmã dentro. Chama Maria. Marta vai preparar alguma coisa para Jesus. E Maria fica aos pés de Jesus. E ela está ali aos pés de Jesus, e a Bíblia diz que ela estava sentada ouvindo a palavra de Jesus. Então Jesus falava, e ela ouvia, aprendendo. Em um dado momento, Marta, que foi quem convidou Jesus, possivelmente estava ali preparando, lavando a louça e olhando e vendo Jesus relacionando com Maria, e ela lavando louça e fazendo coisas, e preparando sobremesa, e olhando, e Jesus ali com Maria, Maria aos pés de Jesus, até que em um momento ela vai lá e fala, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui, Jesus. Poxa, olha tanto de coisa que tem na pia. Olha aquele arroz ali, ó, de molho. Olha aquela farinha ali, ó. Está no azeite faz um tempão, precisa colocar dentro do forno. Não é melhor o senhor mandar a Maria me ajudar? Não seria prudente ela fazer isso? E Jesus fala assim, olha, Marta, Marta, né? Você está preocupada e inquieta. Duas características, preocupada e inquieta. Com o quê? Com muitas coisas. Não dá nem para pontuar de tanta coisa que você está preocupada. Mas Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Então é essa a história. Você sabe que essa Maria, que é a irmã de Marta, que está aos pés de Jesus, ela aparece na Bíblia outras duas ocasiões. E nessas outras duas ocasiões, adivinha onde ela está? Aos pés de Jesus. Essa ocasião que nós estamos lendo aqui, ela está aos pés de Jesus, e Jesus está falando a palavra, e ela está ouvindo. Então, a primeira ocasião que aparece Marta, ela está aos pés de Jesus, aqui em Lucas 10, 38, ouvindo e aprendendo de Jesus. A segunda ocasião que aparece ela, coloca aqui para mim, por favor, João capítulo 11, versículo 32. É na página seguinte. Deixa eu achar aqui. João 11, 32. Não, eu coloquei a referência errada aqui. Se alguém encontrar, você me passa uma cola aqui. É esse aí? Aqui, tá certo. É que eu vi em Lucas 11, eu só virei a página, é João. João 11, 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Essa é a segunda vez que aparece Maria, a mesma Maria. Em Lucas, no capítulo 10, ela está aos pés de Jesus. Para quê? Diz comigo, para aprender. Para aprender. A segunda ocasião, aonde que ela está? Aos pés de Jesus, agora para chorar. Por que ela está chorando? Porque o irmão dela morreu. Quem é o irmão dela? Lázaro. Primeira vez ela está aos pés de Jesus para aprender. A segunda vez ela está aos pés de Jesus para chorar. Chorar por quê? De tristeza, o irmão dela morreu. E ela cria tanto no poder de Jesus que ela fala, se você tivesse aqui ele não tinha morrido. A terceira vez que aparece está no mesmo livro, no capítulo 2, versículo 3. Capítulo 12, versículo 3. Põe para mim, por favor. João 12, 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com os cabelos. E a casa encheu-se com fragrância do perfume. Olha que interessante. A primeira vez ela está aos pés de Jesus para aprender. A segunda vez ela está aos pés de Jesus para chorar. A terceira vez ela está aos pés de Jesus para agradecer por aquilo que Deus fez, por aquilo que Jesus fez em relação ao irmão dela. Não importa a ocasião, aonde que ela está? Aos pés de Jesus. O que Jesus diz quando Marta vai até eles, pedindo para que ela pare de fazer aquilo para ir ajudar ela? O que ele diz? Marta, Marta, ela escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Olha que interessante, tem muitas coisas para você fazer. Tem uma grande obra para ser feita.
Eu tenho certeza que pastor Doug olha para a igreja e ele vê um monte de coisa que ainda precisa fazer. Eu lembro que no outro prédio tinha cortinas. Possivelmente os irmãos querem pôr cortinas aqui. Eu cheguei um pouquinho atrasado, não vi. Mas ali tem uma parede que precisa ter um retoque. Está com massa corrida. São coisas naturais de uma construção. Aqui o piso, iluminação, os irmãos estão com ventiladores aqui, mas eu acredito que o desejo dos irmãos era colocar ar-condicionado. Amém? Eu já profetizo que os irmãos terão. Amém? Porque eu também quero, então a gente profetiza e recebe. Mas olha, tudo isso é importante. Mas tem uma coisa que é ainda mais importante, que é o quê? Ir para os pés. Você vê que é interessante que as 3 ocasiões que ela está nos pés de Jesus, tem um aroma no ar. A primeira vez tem um aroma no ar. Qual é o aroma que está lá? Dentro da casa. De comida. Tinha um cheiro no ar de comida. A segunda vez tem um aroma no ar também. Qual é o aroma no ar? Morte. O homem tinha acabado de morrer. E a terceira vez tem um aroma no ar também. Que é o quê? Perfume. Você sabe que isso tudo diz respeito ao Espírito. Toda vez que ela foi para os pés de Jesus, havia um aroma no ar, um cheiro. Havia um ambiente. Havia um registro. Você sabe que cheiro é registro. Tem mulher que ficou grávida, que sentiu o cheiro do perfume do marido, agora o marido não pode mais usar aquele perfume, porque vira o estômago. Registrou. Quero te dizer uma coisa. O melhor lugar para estar é aos pés de Jesus. Toda vez que você vai para os pés de Jesus, tem um registro. Fica registrado, sua vida fica registrada. O grande problema é que tem um monte de gente fazendo um monte de coisa. E todas essas coisas são importantes, mas não registra. Essa ampliação é importante, mas isso aqui não é registro. Ter uma classinha preparada para as crianças é uma bênção, mas isso não é registro. Sabe o que é registro? Mais de 150, 200 pessoas aos pés de Jesus. Aí tem registro. Você nunca mais esquece. Rio Grande da Serra começa a respirar um aroma diferente. Rio Grande da Serra não respira um aroma diferente porque agora tem um prédio maior. Nossa, me arrepio inteiro. Rio Grande da Serra não respira um aroma diferente. A criminalidade não diminui porque o prédio tem parede preta, iluminação e ar-condicionado. Rio Grande da Serra não respira um aroma de esperança porque os irmãos encontraram um lugar melhor com custo-benefício melhor. Rio Grande da Serra respira um aroma capaz de transformar a realidade quando os irmãos vão para os pés de Jesus. Quando Marta vai para os pés, há uma mudança no ambiente. Eu acho interessante porque a Bíblia mostra para nós que Marta, que é quem faz nessa passagem, quem está cozinhando, ela se destaca. Por que ela se destaca? Pela sua proatividade e pela sua produtividade. Mas Maria tem outro destaque. Qual é o destaque de Maria? Maria se destaca pela sua receptividade. Casarão do Rio Grande da Serra não pode ser conhecido como a igreja da produtividade. O Casarão do Rio Grande da Serra tem que ser conhecido porque tem irmãos que têm receptividade. Quando o visitante entrar por ali, não se iluda, ele não vai ser tocado pelo prédio, ele vai ser tocado por quê? Porque tem um aroma no ar. É lógico que não é um cheiro que entra pelas vias nasais, não é um cheiro físico, mas ele entra e fala, nossa, que diferente que aqui, que eu recebi um abraço, o pessoal orou por mim, uma pessoa sorriu para mim. Ele não sabe explicar, mas é um aroma diferente. Esse aroma não é porque tem alguém cozinhando, não é porque tem alguém morto, e não é porque tem perfume. Esse aroma é porque tem alguém aos pés de Jesus. Você quer ver a sua célula num ambiente diferente? Vai para os pés de Jesus. Você quer ver o seu discipulado numa atmosfera ainda superior? Não adianta fazer, vai para os pés de Jesus.
ela foi para os pés de Jesus. Quando ela se joga aos pés de Jesus, o ambiente é alterado. A Bíblia mostra que aquilo que fazemos, presta atenção nisso, isso aqui é frase para você tirar foto e postar com o nome lá da frase. A Bíblia mostra aqui para nós que o que nós fazemos com Cristo é mais importante do que nós fazemos para Cristo. O que Marta estava fazendo? Comida para Jesus. O que Maria estava fazendo? Nada com Jesus. Jesus se agrada da posição de quem? De Maria. E ele não fala nada sobre Marta. Veja bem, Marta não é reprovada. Quem estava fazendo não é reprovado. Jesus só registra que existe duas posições, e uma é melhor que a outra. E Maria escolheu, você que escolhe. Ou eu produzo, ou eu recepciono. Ou eu produzo, ou eu recebo. É escolha. A Bíblia diz que ela escolheu a melhor coisa a ser feita. E o que era a melhor coisa? Ir para os pés. Ficar ali. E isso vai aumentando. Chega um momento que ela não vai só para os pés, mas ela coloca recurso aos pés. O vaso que ela quebrou é um vaso caríssimo. Não o vaso não, mas o conteúdo do vaso. Aquele vaso era feito de alabastro. Não era o conteúdo que era alabastro, o vaso era feito de alabastro. Ela quebra o vaso e lava Jesus com um perfume, que estava no conteúdo, dentro. Era caro aquilo, caro. Veja bem, aquele conteúdo era caro. No começo ela para e vai para os pés só para ouvir e aprender. Mas lá na última experiência que ela tem aos pés de Jesus, ela coloca recursos aos pés de Jesus. E depois que ela põe recursos, ela enxuga com o cabelo os pés de Jesus. Sabe o que isso fala? Isso fala de uma mulher que, além de colocar recursos, ainda quebrou todo orgulho, porque a honra da mulher estava no cabelo. Só faz isso quem vai para os pés. Quem faz muita coisa é uma bênção e não é negativado por causa disso. É importante tanto quanto. Só precisa tomar um pouco de cuidado, porque geralmente quem produz muito se torna muito orgulhoso. A mulher não tinha orgulho, por quê? Porque ela não tinha produção, ela tinha relacionamento com Jesus. Você sabe que relacionamento com, ouve isso, relacionamento com Jesus pode gerar produtividade, mas produtividade nunca gera relacionamento com Jesus. Portanto, se você quer ser alguém notado, não é fazendo coisas que você vai ser notado. Você vai ser notado quando você for para os pés de Jesus. É interessante que ela está lá aos pés de Jesus e Marta, em algum momento, ela se sente tocada e ela se sente numa posição inferior, e realmente é uma posição inferior. Tanto que Jesus registra, ela escolheu a melhor, a posição mais elevada, escolheu, ninguém colocou. Você sabe que há um grande problema em algumas igrejas, que alguém fica olhando e fala, aquele não devia ser pastor, aquele não devia ser discipulador, aquele não está pronto para ser líder. Ninguém colocou, ele escolheu, Deus escolheu, a pessoa escolheu aquele lugar, e o Senhor não vai tirar. Portanto, se você quer ser reconhecido, vai para os pés de Jesus, é lá que tem reconhecimento. Aí Marta se sente mal, porque possivelmente ela estava trabalhando e olhando de rabo de olho e falando, não é possível. Por que está tão próximo assim do pastor? Já sei, Jesus é solteiro, Maria também deve estar interessada. Já sei, aí a gente aqui pensa, que absurdo, né? Não existe isso. Mas é a mesma coisa, por que está tão próximo do pastor? Já sei, né? Ele tem um carro bom, o pastor já pegou. É rico. Por que está tão próxima da pastora? A gente? Já sei, porque eu não faço a unha, ela só se aproxima de quem faz a unha. Não usa roupa igual a dela, elas são unidas. Marta podia pensar a mesma coisa, inclusive Marta vai lá, ela não dá conta só de pensar, ela vai tirar satisfação.
Eu sou assim, eu falo o que vem. Já viu gente assim? Qual a sua maior, seu maior defeito? Eu falo o que vem na boca, eu não tenho filtro. Aí ela vai machando. Chega lá, o que ela fala? Eu não sei, não é querendo falar mal da minha irmã, não. Longe de mim falar mal da minha irmã. É assim, gente que vai falar mal geralmente prepara antes. Então ela fala que não vai falar mal, aí depois ela fala. Aí fala assim, não seria nobre, correto ir me ajudar? O engraçado é que Marta fala para Jesus, mas quem está do lado de Jesus? Maria. Mas você não vê Maria tomando as dores aqui. Você não vê Maria levantando e falando assim, opa, peraí, o que nós combinamos? Você ia cozinhar, eu ia ficar conversando com ele. Você não vê Maria falando. Por que Maria não fala nada? Sabe por que Maria não fala nada? Porque ela já está no melhor lugar. Quem está aos pés de Jesus não recebe pedrada. Quem está aos pés de Jesus não percebe a maldade do coração do outro. Quando você começa a perceber a maldade do coração do outro, possivelmente você já não está mais aos pés. Ela vem, fala e ela continua lá. Por que ela continua lá? Porque ela escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada, a menos que ela queira sair. Porque ela escolheu ficar, ela escolhe sair. Os pés de Jesus é assim. Você tem liberdade para entrar e você tem liberdade para sair. Você sabe que no livro de João, principalmente, Jesus é revelado para o homem de várias maneiras. Ora ele é o pão da vida, ora ele é a água que mata a sede, ora ele é a pedra fundamental, ora ele é o caminho, ora ele é a vida. Não é assim? Sim ou não? E tem um momento que ele é, sabe o quê? A porta do aprisco. Eu sou a porta do aprisco. Aprisco, imagina uma ferradura feita de pedras, como se fosse um muro de arrimo, que era o lugar onde as ovelhas ficavam para passar a noite, era o lugar de segurança das ovelhas. Tinha mais ou menos 1,5 metro de pedras, como se fosse um muro de arrimo. E a Bíblia diz que Jesus dá um nome para si próprio de porta do aprisco, que é a porta desse ambiente. Só que interessante, aprisco não tem porta. O aprisco é como se fosse uma ferradura, e no lugar que teoricamente ficaria uma porta, não tem porta, é aberto. Nem porta bang bang, sabe? Nem porta de correr, é aberto. Por quê? Porque as ovelhas que entram dentro do aprisco não querem mais sair, porque elas se sentem seguras. Mas se quiser sair, pode sair. Você vê que Jesus dá liberdade. Por quê? Porque aquele que tem a experiência aos pés de Jesus nunca mais quer sair desse lugar. Maria estava aos pés de Jesus, Marta vem e frita ela. Você não vê ela se defender. Tem um ditado que é assim: para os meus amigos eu não preciso me defender porque eles sabem quem eu sou. Para os meus inimigos não adianta eu me defender porque eles não sabem quem eu sou. Quer dizer, pare de gastar tempo se auto-justificando. A auto-justificativa perde força quando você está aos pés de Jesus. Ela não precisa ficar falando, eu estou aqui porque eu amo Ele, porque eu quero o bem dEle. Eu não gosto que você fale assim comigo. Mas... Não, ela nem abre a boca. Por que ela não abre a boca? Porque ela está no melhor lugar. Não tem outro lugar para ela ir, não tem outro lugar para ela ficar. A Bíblia continua aqui dizendo que Jesus olha para Marta depois que ela fala isso, e ele diz o que para Marta? Ele olhou para Marta e disse, deixa eu achar aqui, respondeu o Senhor, Marta, Marta, 2 vezes, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Olha que interessante aqui, que Jesus olha para Marta e chama Marta 2 vezes pelo nome dela. Marta estava atarefada com muitas coisas, e a Bíblia diz assim que ela estava preocupada e inquieta. Ela estava se comparando com a irmã dela.
Agora ela tem um problema e ela vem para Jesus. Quando ela vem para Jesus, Jesus chama ela de Marta, Marta, 2 vezes. Eu estava orando sobre isso aqui e eu estava pensando, mas por que 2 vezes? Porque nada na Bíblia é por acaso, nada. E orando eu tive revelação que nós somos um ser triuno, espírito, alma e corpo. A Bíblia diz assim, que o nosso espírito está pronto. É isso que a Bíblia diz, o espírito está pronto. A nossa alma precisa ser regenerada e o nosso corpo vai padecer. Portanto, o nosso espírito está ok, a nossa alma e a nossa carne é que não estão. Se você teve aula no curso de maturidade, você já sabe que o espírito, ele milita para fazer a vontade de Deus, mas a alma e a carne militam o tempo todo para fazer a vontade de si próprio. Quando você estuda sobre Marta, você percebe que ela é altamente almática, ela quer fazer, ela quer ser vista, porque quem faz quer ser reconhecido. Ela é alguém preocupada e inquieta. Jesus olha para ela e fala, Marta, Marta, 2 nomes. Olha, nós somos um ser triuno, ele podia ter falado, Marta, Marta, Marta. Um para o espírito, um para a alma e um para o corpo. Mas ele fala só, Marta, Marta, por quê? Olha aqui para mim. Porque o nosso espírito está pronto. Quem precisa de ser chamado a atenção é a alma e a carne. Quando Jesus chama Marta, ele fala assim, ó, alma, carne, acorda. Alma, carne, para de se comparar com o outro. Alma, carne, para de ficar preocupada. Alma, carne, para de ficar inquieta. Porque inquietação, preocupação, ansiedade, comparação, não são frutos do Espírito. A Bíblia fala lá em Gálatas, quais são os frutos do Espírito, e esses não são frutos do Espírito. E lá em Gálatas também, fala sobre as obras da carne, e ansiedade, inquietação, insegurança, medo. Todas essas são obras da carne. E quantas mais você imaginar, porque Paulo fala em Gálatas que as obras da carne são incontáveis, são coisas parecidas com todas essas, ele fala. A lista não acaba, está lá em Gálatas no capítulo 5. Sabe por que Paulo chama Marta 2 vezes? Para despertar a alma e a carne dela para Cristo. Eu quero dizer para você que eu vim aqui hoje para dizer para você que a sua carne e a sua carne e a sua alma precisa ser despertada, porque quando você entrega a vida para Jesus, automaticamente é como uma luz que se acende. O seu espírito ligou, conectou, pum, acendeu. Hoje eu fui almoçar com um rapaz, amigo do pastor Almir, 30 anos de amigo mesmo. O pastor Almir já foi sócio dele. Ele estava com umas dores no corpo, o pastor Almir convidou ele para vir para o culto, ele veio para o culto, nunca tinha ido, não gosta das canções, não, era assim, anticrente, mas ele veio para o culto. Quando ele veio para o culto, ele recebeu uma oração, o corpo dele inteiro tremeu. Resumindo a história, ele entregou a vida para Jesus. Isso fazem 10 dias, 15 dias. Hoje nós fomos almoçar junto e ele estava contando que ele foi tirar o visto espanhol. Europeu, enfim. E quem entrevistou ele era uma espanhola. E ele falou, cara, eles são muito estúpidos assim. E eu percebi que ela estava com uma tala na mão. A hora que eu estava sentado, eu senti um negócio no meu coração. Lógico, o cara não é crente, ele não sabe nem falar. Então eu senti uma energia. A energia falou que era para mim orar pela mão dela. Ele se converteu há 15 dias. Não acreditava na Bíblia, não acreditava em nada. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui, para ele, era vaso de barro, podia ser jogado fora. Aí ele falou, olhou para ela e falou assim, o que você tem na mão? Ela falou, tendinite. Aí ele falou, você já pediu para Deus te curar? Aí ele falou que ela respondeu, já esse cara aí não me ouviu. Aí ele falou assim, mas pede de novo. Eu tenho filho e às vezes minha filha pede coisas para mim que ela tem que pedir mais de uma vez para mim atender. O cara se converteu há 2 semanas. Por que ele está falando desse jeito? Porque ele foi bem discipulado? Não, só por um motivo. A luz acendeu, o espírito está pronto.
a carne e a alma não está pronta. É por isso que a carne precisa ser chamada. O nome dele é Gerson. Por isso que a alma dele precisa ser chamada e a carne também. Então, agora começa um processo na vida dele do quê? Gerson, larga o cigarro. Gerson, trata bem a sua esposa. Gerson, para de ver pornografia. Rafael, para de ficar fornicando. Júnior, para de ficar roubando as coisas na empresa que você trabalha. Maria, para de fofocar. João, para de beber. Mas o espírito está pronto, mesmo antes de batizar, já está pronto. Por que Jesus não chama Marta 3 vezes? Porque não precisa chamar mais uma. Já foi chamado, você já foi chamado. Mas agora você precisa ir para os pés. É por isso que Jesus chama você pelo nome 2 vezes. Para a sua carne e para a sua alma despertar. Enquanto a sua carne e a sua alma não despertar, você vai estar atarefadíssimo com muitas coisas, cheio de grupo de WhatsApp, de problema para resolver, de atendimento, de viagem, de consulta, de trabalho, cabeça cheia, enquanto tem outros que estão aos pés. Aos pés é para alguns? Não, aos pés é para aqueles que ouviram Jesus chamar 2 vezes. Marta, carne e alma. Sua carne e a sua alma precisam ir para a cruz. Enquanto não for para a cruz, você vai fazer um monte de coisa para o Senhor, você não é negativado por causa disso, o Senhor não te critica por causa disso, mas você não está no melhor lugar. A Bíblia mostra para a gente que Marta está ocupada demais, agitada demais e equivocada demais. Ela substitui Cristo pelo serviço a Cristo. Olha, é muito próximo uma coisa da outra. Ela substitui Cristo pelo serviço a Cristo. Cristo não pode ser substituído nem pelo que você faz para Ele próprio. Cristo é Cristo e só tem um jeito de relacionar, é aos pés. Se não for para os pés, não tem jeito de relacionar. Para finalizar essa parte aqui, eu quero ler o último versículo, que diz assim: todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Tem coisas, ouve o que eu vou te falar aqui, ó. Tem coisas que nós fazemos que dura muito tempo, mas tem coisas que nós fazemos que transcenderá o tempo e chegará à eternidade. Você que escolhe. Tem coisa que você faz que dura muito tempo e é uma bênção, mas tem coisas que você faz que transcende a linha do tempo e chega na eternidade. O que Maria fez não lhe será tirado, transcendeu a linha do tempo, vai para a eternidade. Nós estamos aqui de passagem, esse prédio é de passagem. Amanhã o Senhor pode dar um prédio ainda melhor que esse aqui virar uma boate. Sabia disso? Isso aqui é passageiro, é uma bênção e dura durante um tempo. Mas tem coisas que você faz que transcende a linha do tempo. Sabe o que transcende a linha do tempo? Pé de Jesus. Ir para os pés transcende. É outro âmbito, é outro nível, é outro hemisfério, é outro ambiente, é outra atmosfera. Você quer o quê? Ter coisas importantes ou você quer ter coisas eternas? Coisas importantes são coisas, coisas eternas não são coisas, são atitudes. Qual atitude? Pé de Jesus. Tá, tudo isso que eu falei aqui é uma bênção. Tudo isso aqui é revelação do Senhor para a sua vida, para a minha vida. Mas eu queria ir ainda mais fundo. Eu queria que você fosse com a sua Bíblia lá no último capítulo do livro de Lucas. Que eu quero mostrar na prática. Como que você vai para os pés? Na prática. E para explicar isso para você, eu vou usar um texto que fala sobre 2 discípulos de Jesus que estavam no caminho para Emaús. Já ouviram falar de Emaús? Está lá no capítulo 24, versículo 13. A Bíblia conta uma história que Jesus acabou de ser morto na cruz. Agora os discípulos se espalham e cada um vai para um canto
E tem 2 discípulos, acho que esse aqui chama Cleopas, mostra só um, né? Tem 2, mas mostra só um. Esses aqui têm a oportunidade de ter um encontro com Jesus já ressurreto. E eles conversam com Jesus. Vamos ver o que mostra aqui nesse texto. Diz assim no versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, onde Jesus tinha morrido na cruz. No caminho, observavam a respeito de tudo que havia acontecido. Então eles estavam andando no caminho, os 2 discípulos, e eles iam conversando sobre o que havia acontecido. Isso engloba o quê? Engloba a traição de Pedro, engloba Jesus na cruz, engloba a lança que furou o lado de Jesus, e eles estão conversando sobre tudo isso. Versículo 15. Enquanto conversavam e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas, olha agora, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. O irmão do teclado, se puder subir aqui. Os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Quem que impediu esses 2 discípulos de reconhecer Jesus? Ouve bem isso que eu vou te falar, 2 discípulos estão caminhando, conversando sobre o que tinha acabado de acontecer. Jesus aparece para eles, mas a Bíblia diz que os olhos dos 2 discípulos, olha aqui para mim, foram impedidos de reconhecer que aquele que tinha acabado de chegar era Jesus. Quem que impediu eles de reconhecer que era Jesus? O próprio Jesus. Eles olham e eles não reconhecem Jesus. Os olhos foram impedidos, mas eles eram discípulos, eles andavam com Jesus. Versículo 17. Ele, Jesus, lhe perguntou, sobre o que vocês estão discutindo aí enquanto vocês caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceu nesses dias? Você está mal informado, eles perguntam para esse homem, que eles não sabem que é Jesus. Que coisa? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazareno? Respondeu os 2 discípulos. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Os 2 discípulos estão dizendo isso. E hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Quer dizer, Jesus tinha acabado de ressuscitar e foi visitar esses 2. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Os 2 discípulos estão falando para um estrangeiro, que eles não sabem que é Jesus. Mas era quem? Jesus. Que impediu os 2 discípulos de saber que ele era Jesus. Você vê que Jesus é brincalhão. Isso aqui é uma brincadeira que ele faz. Não é? Você está entendendo aqui o negócio? Aí eles falam, nós levamos um susto hoje cedo. 2 mulheres lá de manhã cedo foram ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. E eles não reconhecem Jesus. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Você não sabia disso não? Você é o único visitante que está por fora, cara. Bom, você precisa se atualizar. Você está errado, você não sabe de nada. Eu não tenho paciência com esse tipo de gente. Aí, Jesus disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Olha agora, olha o texto agora. E começando por Moisés, aonde que começa Moisés? Aonde, irmãos? No Egito? Êxodo?
Velho Testamento. Moisés começa lá em Gênesis, porque foi Moisés que escreveu Gênesis. O Pentateuco foi escrito por ele, por revelação. Então, começou por Moisés, Gênesis, e todos os profetas, maiores e menores, Jonas, Abacuque, Miqueias, Naum, Sofonias, Zacarias, explicou-lhe o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Olha que interessante. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia a mais adiante. O que Jesus fez? Vocês vão entrar aqui em Emaús? Fica com Deus. Eu vou continuar aqui, minha caminhada é reto aqui. Aí os dois discípulos falaram: fica conosco, pois a noite já vem. Perigoso andar de noite. Jesus já dizia que é bom andar de dia, de noite não. Só que eles estão falando com o próprio Jesus. O dia já está afindando. Então o estrangeiro, que era Jesus, entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles, dos dois, foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Olha que interessante. Quem que impediu os dois discípulos de reconhecer Jesus como Jesus? Jesus. E quem que liberou os dois discípulos para ver que era Jesus? Jesus. O que Jesus está fazendo? Brincando. O mais interessante disso tudo é que Jesus, pastor, tampa a visão dos dois discípulos, ouve os discípulos falando. Depois que os discípulos falam, ele agora começa a falar sobre ele mesmo, desde Moisés, desde o Gênesis, passando pelos profetas, maiores e menores, e chegando até onde ele está. Jesus impediu os olhos dos discípulos para revelar ele mesmo, só que pelas Escrituras. Olha que interessante. Por que Jesus já não, poxa, vai falar de mim? É a mesma coisa eu vim aqui falar, pastor Doug, o pastor Bruno aí vai vir hoje, mas ele vai vir de tênis, calça jeans, camisa polo. Você aceita ele assim? É mais fácil eu chegar e falar, eu vim assim. Por que Jesus impediu eles de ver que era Jesus? Porque depois da morte de Jesus, é mais glorioso ver Jesus nas Escrituras do que ver Jesus fisicamente. Quer ter a experiência de Maria? Vai ver Jesus. Mas hoje não vê mais Jesus fisicamente, vê Jesus nas Escrituras. Quem não tem disposição para procurar Jesus de Moisés até os apóstolos, não tem disposição para ver Jesus. Quem não tem disposição para ver Jesus, faz qualquer coisa, menos ir para o pé. Ai, me arrepio inteiro falar essas coisas. Porque eu e você temos na nossa mão o próprio Cristo. Só que a gente não consegue ver Cristo aqui. Aí você quer ver Cristo aonde? Na visão. Você quer ver Cristo aparecendo dentro do seu quarto. Você quer ver Cristo ouvindo pregações. Deixa eu te falar uma coisa. Tem coisa que você nunca vai aprender. Você pode ouvir pregações de pastor americano, europeu, brasileiro, conhecido, desconhecido. Você não vai entender. Por que você não vai entender? Porque tem coisa que Deus só revela pelas Escrituras. Se você não tem graça para parar e buscar as Escrituras, você não vai ver o Senhor. Por quê? Depois que Ele morreu, Ele tampa os olhos das pessoas, para que as pessoas o vejam nas Escrituras. Ele tampa os olhos. Não é que o pecado faz você não ver Jesus, porque você está pecando e você não vê Jesus. Não. O pecado não exerce mais domínio sobre você. Só tem um motivo porque você não vê Jesus. Porque você não vai para as Escrituras.
se você for para as escrituras, você começa a ver ele. E quem vê ele, senta na mesa e come junto. Os dois sentaram na mesa, partiram o pão e tomaram da ceia com Jesus. Eles nem estavam esperando isso. As mulheres viram o túmulo vazio e viu o anjo. Os outros discípulos vieram e testificaram. Mas sabe quem comeu com Jesus? Quem teve revelação das escrituras. Aí olha isso. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, os dois discípulos, olhou um para o outro e perguntaram assim: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? O que fez o coração deles queimar não foi saber que era Jesus que estava ali, porque os olhos deles foram abertos e eles reconheceram que era Jesus. Essa fala aqui podia ter sido diferente. Eles podiam dizer assim: não queimou seu coração quando ele falou, eu sou Jesus? Não queimou seu coração quando as escamas caíram e daí a gente percebeu que ele era Jesus e que as mulheres que falaram que Jesus não estava mais lá no túmulo, era ele? Não queimou seu coração nesse momento? Mas o que eles falam? Não queimou o vosso coração quando ele, quem é ele? O estrangeiro, que era estrangeiro enquanto falava. Não queimou seu coração enquanto ele falava no caminho e expunha as escrituras. Nós servimos a Deus com o nosso espírito em ebulição. Seu espírito não fica em ebulição por você ver coisas. Seu espírito entra em ebulição pela exposição das escrituras. Se não tem exposição da escritura, seu coração não queima. Multiplica a célula, é uma bênção. Você tem momentos de alegria por isso, mas isso não aquece seu coração. A igreja cresce, você fica feliz, o ambiente é bom, mas isso não aquece seu coração. Por outro lado, pode ter alguém que tem uma célula com 2 casais, mas ele anda com o coração em ebulição. Por quê? Porque o que faz o seu coração ser aquecido não é coisas que você faz, nem o que você vê, é o que você lê. As escrituras aqueceu o coração deles. Lembra de Maria? Ela foi para os pés de Jesus para aprender, para chorar de tristeza e para agradecer. É os 3 momentos da vida: aprender, ficar triste e agradecer. Alegria, tristeza e gratidão. Os 3 momentos da vida dela, onde que ela estava? Aos pés de Jesus, tendo revelação de quem Ele é. Jesus não está mais conosco como Ele estava na época de Maria. Ele está num nível ainda superior. Qual é o nível que Jesus está conosco? Nas escrituras. Quer ter experiência de Maria? É possível. Você tem que ir para o cantinho ler a Bíblia. Você tem que, na hora do seu almoço lá na sua empresa, você almoçar em 15 minutos e não ir para a sinuca. E não ir para o pimbolim que tem lá do Cipa. Você tem que almoçar e não ir para o Instagram e para o WhatsApp. Você almoça e vai ler a Bíblia. Você não precisa nem jejuar. Quero colocar um desafio aqui, pastor. No próximo encontro, não desafio os irmãos a fazer jejum. Desafio os irmãos a, na hora do almoço, almoçar um pouco mais rápido e ir para as escrituras. Come o quanto você aguentar. Carne, massa, toma refrigerante. Depois você separa 15 minutos, meia hora e vai para as escrituras. O encontro vai ser diferente, sabe por quê? Você vai para lá com o espírito em ebulição. Porque você viu Cristo, só que você viu Cristo nas escrituras. De Gênesis até os apóstolos. Que a gente é místico. Então a gente jejua e no final não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque não comer não muda a sua vida. Agora comer a coisa certa muda. Vai para a Bíblia. Vai para as escrituras. Você não fica com vontade de ler a Bíblia quando eu estou falando tudo isso? Fica com vontade de matricular no curso CTL? Pois é, amanhã tudo isso acaba. Sabe por que acaba? Porque unção não vem só com imposição de mãos. Unção vem com disciplina. Se discipline. Você não tem disciplina de buscar sua filha na escola 12h20? Levar sua filha para a escola 10:50? Você não tem disciplina de 12h40 almoçar? 1h40 voltar para o trabalho? Tem empresas, eu acho engraçado. Que hora você sai? 2h37.
Não é assim? Não tem empresa que é assim? Saio 2h37, de segunda a quinta, sexta eu saio 2h49. Nossa, que estranho. Não, é por causa que o sábado a gente não trabalha. Tudo que é importante está na agenda. Está na sua agenda ver o Senhor nas Escrituras? Se não tiver, você vai lavar a louça, vai fazer de tudo, mas não vai ter a experiência que Maria teve. Por que é importante você ter essa experiência? Vai lá para 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Já estamos acabando. 2 Pedro 2, 1. 1:2, irmão. Errei de novo. 2 Pedro 1:2. Olha lá, ó. Fala comigo só as 3 primeiras palavras ali, ó. 1, 2 e graça e paz. Agora eu continuo. Lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e Jesus. Você não precisa de emprego, você não precisa de dinheiro, você não precisa de pastor, você não precisa de líder, você não precisa de casa, você precisa de graça e paz. Se você tem graça e paz, seu pastor é o melhor pastor, seu emprego é o melhor emprego, seu salário é o melhor salário, porque graça é favor imerecido, e paz é um sentimento no espírito. Graça e paz é o que o mundo corre atrás, só que eles não sabem. Então eles trocam graça e paz por política e economia. Eles trocam o nome graça e paz por dinheiro e segurança. Eles trocam o nome graça e paz por estabilidade e boas condições. Por quê? Porque eles não conhecem as Escrituras. Por que é importante você conhecer as Escrituras? Porque graça e paz, que é tudo que o mundo quer, se multiplica. Graça é favor imerecido. O favor imerecido é multiplicado na sua vida. De que jeito? Pelo pleno conhecimento de Deus e Jesus. Pleno conhecimento de Deus, Velho Testamento. Pleno conhecimento de Jesus, Novo Testamento. Graça e paz é multiplicado na sua vida a partir do momento que você tem conhecimento da palavra. Sem conhecimento de palavra, você não tem graça e paz multiplicadas. Tem uma observação ali. É multiplicadas. Todos nós temos uma porção de graça e de paz. O que você tem hoje é só por essa porção que já foi te dado. Mas tem uma porção ainda superior. É uma porção multiplicada. Pensa que tudo que você tem pode ser multiplicado, potencializado. Não pense só na questão financeira. A questão financeira também entra. Mas entra a paz, entra a alegria, entra a satisfação, entra prazer. Tudo isso é multiplicado. Entra a saúde, tudo isso é multiplicado. Como que tudo isso é multiplicado? Pelo pleno conhecimento de Deus e Jesus. Pleno conhecimento não é o conhecimento completo. Pleno conhecimento é o conhecimento correto. Tem muita gente que não tem graça e paz multiplicada porque tem conhecimento, mas ele não é pleno, não é correto, não muda a vida de ninguém. Você quer ter graça e paz multiplicado na sua vida? Você tem que buscar conhecimento do Senhor. Você sabe que está cheio de teólogos morrendo na ignorância, sabe por quê? Porque tem conhecimento, mas não é pleno. O conhecimento pleno tem poder para alterar a sua realidade. Conhecimento pleno é revelação. Se você pegar as cartas que Paulo enviou, em todas elas, ele tem uma oração específica. Ora ao Senhor para que os irmãos de Filipe recebam conhecimento. Oro ao Senhor para que os irmãos de Corinto tenham revelação. Ele podia orar por muitas coisas, mas ele ora por isso. Por quê? Porque revelação faz graça e paz ser multiplicada. Você quer graça e paz multiplicado na sua vida? Vai para os pés de Jesus e busque vê-lo nas Escrituras. Se você não vê Jesus, você não pode alcançar. Como que eu vejo Jesus? Buscando nas Escrituras. Eu queria que você ficasse de pé. Se a banda puder subir aqui. Acho que aquela música Quero Conhecer Jesus encaixa bem agora. Sabe qual é? Já estava pensando nessa, né? Agora você vai fechar os seus olhos.
E antes que os irmãos comecem a cantar ainda, você vai dizer para o Senhor: Senhor, eu quero me apaixonar pela tua palavra. Se você tem uma Bíblia física assim, igual a minha, pega a sua Bíblia na mão. Fala para o Senhor, fala: Senhor, eu quero me apaixonar, Pai, porque aqui contém o Senhor. É nas Escrituras. Senhor, eu quero amar a tua palavra, porque graça e paz é multiplicada pela revelação dela. Senhor, eu quero me apaixonar, Pai, pela revelação da tua palavra. Como Maria foi para os pés de Jesus para aprender, para chorar pela tristeza e para agradecer. Em qualquer momento do seu dia, o melhor lugar para estar é aos pés de Jesus.